objetivo da BDP é um diálogo constante com todos os intervenientes do setor portuário, de tal forma que a gente possa continuar desempenhando o principal papel do setor portuário, né, que é o indutor, o grande facilitador do comércio internacional brasileiro. Próxima lâmina, por gentileza. Rapidamente sobre a associação. Então, a BTP já tem 32 anos, e atualmente nós temos 70 empresas associadas. Essas empresas são detentoras de 227 terminais portuários espalhados por todo o Brasil. Dentre esses terminais portuários, 137 são terminais arrendados dentro dos portos organizados, 76 TUPs e 14 estações de transbordo de cargas. Os associados nesses terminais, né, operam os vários tipos de cargas, perfis de carga dentro dos portos, no caso aí granéis sólidos, tanto os agrícolas como também minério, granéis líquidos, petróleo e derivados do petróleo, e também produto agrícola. Nós temos a Cutrale, né, que é suco, associada também da BTP. Carga containerizadas, praticamente todos os terminais de contêineres são associados da BTP, e também carga geral, com um destaque para a área de celulose. E aqui, né, no caso do Nordeste e também do Norte, bauxita e outros minerais não ferrosos. Tá? Próximo, por gentileza. Essa é a distribuição, a maior parte, né, dos nossos associados, aí contando dos CNPJs, e não em quantidade de terminais, mas de CNPJs, né, hoje é mais ou menos equilibrado, mas nós temos cerca de 40%, né, são empresas que operam na área de granéis sólidos, e cerca de 30% na área de carga containerizada, 26% na área de líquidos, e o restante aí em carga geral. Próximo, por favor. A distribuição, né, em todos os estados, pode passar. Então, nós temos as nossas associadas, têm terminais em todos os portos, em vários pontos do Brasil, e aí são os logos das nossas associadas, né? Aqui no Nordeste, né, nativo aqui, nós temos é difícil falar aquele nome, né? Eu não sei se o Silvio está aí para pronunciar o nome para mim, mas é Granel Química que a gente acaba falando o nome dele. Próxima lâmina, por favor. Bom, a posição da BTP sobre o setor, né, nós entendemos, né, que o nosso setor, o setor portuário, não é um setor que presta um serviço público, né, ele é um setor totalmente privado, é um setor em que não há barreiras de entradas, né, haja vista aí a quantidade de licitações que estão sendo realizadas, agora no dia 13 mesmo, né, mais 4 licitações de arrendamentos, as várias autorizações de terminais de uso privado, ou seja, não há barreira de entradas, há uma competição muito grande, né? Tanto a jusante e também pela navegação, né? Pelos armadores e também pelas cargas. Tá? Então, de fato, nós praticamos preço e não tarifa. Ou seja, nós não praticamos um serviço público. E também não existe, quando você olha os usuários dos portos, não existe aquela relação de hipossuficiência que, por exemplo, existe, né, no setor lá do secretário Marcelo. Né, rodovias, por exemplo, o usuário é o cidadão e é hipossuficiente em relação à empresa concessionária. Próximo, por gentileza. Os pilares da BTP, né? A gente, na raiz, no cerne da BTP, a gente sempre busca a segurança jurídica, que é vital para a manutenção dos negócios, para a atração dos investimentos, a liberdade econômica, como eu disse, né? A nossa atividade é uma atividade privada, a atividade de exploração portuária é uma atividade privada, independentemente de onde ela está sendo executada, quer seja dentro de um ativo público localizado dentro do porto organizado, ou um ativo público ou não fora do porto organizado. A operação ela é privada e realizada por privados. Então, no nosso entendimento, a liberdade econômica significa liberdade de investir, você tem que ter condições de rapidamente fazer os investimentos necessários à continuidade dos seus negócios,
A livre prática de preços, como eu disse, quem regula o preço aí é o mercado. Então, se o governo entra querendo colocar franquia, querendo colocar teto, na realidade, ele desestabiliza o mercado. Então, a BTP defende a liberdade de preço e liberdade de contratação. Hoje, o setor portuário é o único setor que tem monopólio de mão de obra. Então, o que a gente quer é que isso também seja abolido do setor. E, sobretudo, eficiência e agilidade. Sobretudo das autoridades portuárias, que são ali as administradoras dos condomínios, elas precisam ter agilidade e eficiência para que seu trabalho não seja um gargalo para aqueles terminais que estão ali dentro. E, para se alcançar isso, a BTP apoia as medidas que forem necessárias, quer seja desestatização, quer seja até mudar todo o arcabouço regulatório brasileiro, se for preciso, para atingir isso. Próximo, por gentileza. Nós, na BTP, nós acompanhamos todos os temas envolvendo o setor portuário e outros correlatos. Por exemplo, recentemente nós estávamos dialogando com o secretário Marcelo, Natália Marcassa, com relação da renovação lá da ferrovia da MRS, mais especificamente referente ao trecho, no Porto de Santos. Então, a BTP, a gente abre esse diálogo em todas as frentes, cujo objetivo é destravar o setor. Identificar onde estão esses gargalos e aí, com a nossa expertise, com as expertises dos nossos associados, irmos até as autoridades competentes e propormos as soluções que a gente acha que é interessante. Então, nós estamos acompanhando de perto todo esse processo aí de desestatizações, de todas as formas, quer seja lá da Codesa, quer seja a proposta lá para Paranaguá, o estudo que está sendo feito em Santos e os que vierem, a reforma tributária, todas as iniciativas de reforma tributária que hoje estão em vigor, todas elas impactam o nosso setor portuário, porque nós somos predominantemente prestação de serviços, Então, nós já identificamos os pontos que precisam ser melhorados, já estamos conversando aí com os relatores das propostas, inclusive da segunda fase, que é do imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica, tributação de dividendos. Já tivemos, inclusive, com o ministro Guedes, levando os posicionamentos da BTP com relação a esse tema. O IGPM e PCA, tivemos um bom sucesso aí, na negociação com o governo com relação a essa questão dos contratos de arrendamento pós-2012, que são por IPCA e os anteriores IGPM, e nós vimos aí essa crescida exagerada do IGPM, que não correspondeu de fato à inflação no período. Acompanhamos a questão do espelho d'água da SPU, que ainda insiste até hoje a cobrar ou fornecer uma sessão honorosa sobre o espelho d'água, que, na realidade, é um bem público de uso comum do povo, que, na melhor das hipóteses, ou pior das hipóteses, dependendo do lado que se veja, poderia simplesmente cobrar o direito à manutenção. Mas, no caso dos terminais privados, a manutenção são eles mesmos que fazem, porque faz parte da operação portuária. E a questão da mão de obra. Próximo. Próximo, por favor. E registrar também que a BTP, nós desenvolvemos, durante o ano de 2019, o que nós chamamos de Plano de Desenvolvimento do Setor Portuário, que são todas as alterações, ajustes no marco regulatório, de tal forma que aquelas premissas de segurança jurídica e de liberdade econômica sejam atendidas. Esse material já foi entregue lá no Ministério da Infraestrutura, o secretário Piloni, foi entregue também no âmbito do Pro-Brasil, e depois também nós discutimos em coalizão com as outras entidades do setor portuário e fizemos um extrato desse trabalho e apresentamos também uma parte dele como coalizão. Bom, era esse o recado que eu queria dar para vocês. A BTP é uma associação dos terminais portuários. A nossa principal vocação é, como vocês viram, nós temos todos os tipos de associadas, empresas dentro e fora dos portos organizados que manipulam e operam todos os tipos de carga. Então, quando a BTP chega ao governo, chega a qualquer ponto para dar uma sugestão, ela está falando verdadeiramente em nome de um setor, não está falando em nome de um nicho, porque todas as decisões têm que levar em consideração todas essas diferenças que nós temos. Então, o nosso debate é muito grande. Para se ter uma ideia, o nosso Conselho Deliberativo ele é composto de 30 membros, e uma vez a cada 2 meses, a nossa reunião do Conselho é estendida para todas as outras empresas que não participam do Conselho para também opinar. Então,
Muito obrigado aqui por esse espaço. Fabrício, mais uma vez aí, parabéns pelos X-Export, né, porque são vários agora, e, sobretudo, aqui, a Luísa pelo Nordeste Export, que realmente está sendo de bastante relevância para o Brasil. Muito obrigado a todos e a todos. Nossos agradecimentos ao presidente da ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários, senhor Gesualdo Silva. Dentro de 1 minuto, voltaremos com o Momento AGEMAR. Senhoras e senhores, dentro do Nordeste Export, vamos dar início ao Momento AGEMAR. Convido para vir ao palco o presidente da AGEMAR, senhor Manuel Ferreira Neto. Só retificando, presidente, não, diretor executivo, presidente, ainda tem um longo caminho. Olá, gostaria de agradecer a todos que aqui estão presentes nesse importante fórum, o qual nos possibilita construir relações, estabelecer conexões, para assim trazer contribuições para a sociedade. A AGEMAR nasceu há 37 anos, empresa de estrutura familiar, que tem uma cultura bem definida, baseada em seus valores, bem como no desenvolvimento contínuo das pessoas que fazem ela. Convido a todos a conhecer um pouco sobre nossas atividades. Há mais de 35 anos, o Grupo AGEMAR atua como referência nos segmentos de infraestrutura e logística. Com sua origem nas atividades de operações portuárias, ao longo dos anos, a empresa passou por um processo de diversificação, investindo nos segmentos de transporte marítimo de combustíveis, armazenagem e logística, customização de módulos habitáveis e administração de terminais aeroportuários. Este conjunto de unidades atuam de modo integrado, trazendo maior praticidade e soluções ágeis aos mais diversos tipos de negócios. A AGEMAR possui uma equipe especializada, sendo este um dos principais combustíveis para dar força, qualidade e segurança naquilo que faz. Consolidada como principal operador no Porto do Recife e um dos principais do Porto de Suape, em sociedade com um grande grupo da região Sudeste, oferece uma completa estrutura logística para executar os processos de carga, descarga, transporte e armazenagem de mercadorias. A AGEMAR dispõe de armazém alfandegado, agregando valor para seus clientes, classificada com selo A perante a ANTAQ. Há mais de 25 anos transportando o combustível que abastece a usina Tubarão da CELP, Grupo Neoenergia, do arquipélago de Fernando de Noronha, além do transporte de mercadorias em geral, a AGEMAR atua obedecendo os mais rígidos padrões de qualidade e segurança. É o único transportador certificado com a ISO 14001, nesta rota em específico, demonstrando assim seu compromisso com a preservação de uma das maiores riquezas ambientais do nosso país. Visando os preceitos de sustentabilidade, a empresa concluiu o seu mais novo projeto em transporte marítimo, o NT Santa Maria. Um equipamento moderno com tecnologia embarcada, dotado de casco e costado duplo,
que gerou um aumento da sua capacidade instalada em mais de 500 mil litros de combustíveis, ampliando para 700 mil litros o seu total. Contando com uma série de benefícios fiscais e comodidades para seus clientes, a Agemar dispõe de modernos galpões preparados para receber os mais variados tipos de mercadorias, operando com tecnologia aplicada aos serviços e operações customizadas, atendendo a todas as necessidades dos clientes. Com instalações em um centro de distribuição estrategicamente localizado, próximo ao complexo de Suape, estamos prontos para ser o hub de várias empresas no Nordeste. O Grupo Agemar, através da Dix Empreendimentos, atua também na administração aeroportuária regional. A Dix é uma empresa especializada em construção através de módulos, administração, operação e exploração comercial de aeroportos regionais pelo Brasil. Com mais de 15 anos de participação no mercado, desenvolveu vários projetos nesse segmento, participando de modo direto na infraestrutura que possibilita o crescimento da malha aérea regional do nosso país. A Dix Agemar obteve uma grande conquista, assumindo a gestão de mais 11 aeroportos no estado de São Paulo, em consórcio com a Socicam, já parceira nos aeroportos de Jericoacoara e Aracati, no Ceará. Em módulos e contêineres habitáveis, a Agemar foi pioneira na implantação desse conceito no Nordeste. Inspirado na premissa de sustentabilidade, dispõe de soluções específicas para conferir praticidade, agilidade e economia aos seus clientes. Ideal para todos os tipos de projetos, os módulos habitáveis geram rapidez, sem perda de qualidade e acabamento refinado, com fácil mobilização. É esta pluralidade de atividades que faz do Grupo Agemar uma referência no mercado em que atua, sendo respeitada e admirada pelos seus clientes e parceiros. Conheça um pouco mais de nosso grupo em nosso site e saiba o que a Agemar pode fazer por sua empresa. www.agemar.com.br. E certamente na próxima edição, quem sabe, apresentando os frutos de hoje. Nossos agradecimentos ao presidente da Agemar, senhor Manuel Ferreira Neto. Dentro de 1 minuto, daremos início ao momento CNT. Dando sequência ao Fórum Nordeste Export, vamos dar início ao momento CNT, Confederação Nacional do Transporte, com a apresentação de 3 vídeos institucionais. Olá, nós somos o SEST Senat, um lugar para você cuidar da sua saúde e ter mais qualidade de vida. Nós oferecemos 4 especialidades de saúde, além de atividades de esporte e lazer. E é tudo gratuito para trabalhadores do transporte e seus dependentes. Os atendimentos são presenciais e online. As nossas unidades oferecem equipamentos modernos e infraestrutura completa para atender a diferentes necessidades. E os profissionais são altamente capacitados. Agende já a sua consulta. O SEST Senat se importa com o percurso da sua carreira.
Por isso, oferece cursos presenciais e online que vão do básico ao avançado, com foco no setor de transporte. Nas unidades do SESC Senat, você tem acesso a instalações completas e tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento. Na internet, você pode aprender com aulas ao vivo e interação em tempo real, ou com cursos em que você define o seu próprio ritmo de estudos. E tem ainda uma plataforma que conecta trabalhadores qualificados e empresas de transporte que estão em busca de bons profissionais. Venha se desenvolver com quem prepara você para os principais desafios do mercado de trabalho. Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Nossos agradecimentos à CNT, Confederação Nacional do Transporte. Voltamos em 1 minuto com o Momento Contermas. Senhoras e senhores, vamos dar início ao Momento Contermas, com a apresentação de 2 vídeos institucionais. O novo terminal marítimo de Salvador possui uma localização estratégica, situado no meio do caminho dos portos dos extremos do litoral do país e no coração da capital baiana. No seu entorno estão alguns dos principais cartões postais de Salvador, como o Mercado Modelo e o Elevador Lacerda, além do Forte São Marcelo. Certamente, a condição de localização privilegiada contribui para que o terminal marítimo de Salvador se mantenha como o 3º em número de escalas de navios de cruzeiros na costa brasileira e o mais importante do Nordeste. Atualmente, com uma movimentação média de 150 mil cruzeiristas por temporada, mantém-se como um importante porto para a diversificação dos roteiros dos cruzeiros. O terminal marítimo de Salvador é a qualidade da sua infraestrutura. A edificação imponente, distribuída em 7.678 metros quadrados de área construída, conta com 2 pavimentos dotados de conforto e segurança, climatização e acessibilidade para os usuários. Dentre as facilidades oferecidas pelo terminal está a integração do porto com a Baía de Todos os Santos através de uma esplanada de 3.645 metros quadrados, onde se descortinam as paisagens do mar da Bahia e da construção histórica do Forte São Marcelo. Soma-se a este aspecto visual a funcionalidade por estar vinculado ao sistema viário da cidade, através da Avenida da França, que permite o acesso às principais avenidas e rodovias, além de estar integrada à malha urbana que leva ao Aeroporto Internacional de Salvador. O terminal marítimo de passageiros do Porto de Salvador integra um complexo multifuncional para eventos que possui uma deslumbrante vista da Baía de Todos os Santos,
uma diversidade de espaços que se adequam a diferentes formatos de eventos e uma localização privilegiada quanto ao cenário histórico e cultural do entorno. O Porto Salvador Eventos, mais que um conjunto de espaços, oferece a infraestrutura adequada para a formatação de eventos corporativos e sociais que unem a praticidade das instalações à exuberância e imponência da Baía de Todos os Santos. Seja voando, navegando ou percorrendo ruas, avenidas e estradas, todos estamos sempre em movimento. Somos a Socicam e o movimento é o nosso negócio. Diariamente lidamos com pessoas, veículos, aviões e embarcações. Trabalhamos para elevar a qualidade da mobilidade e proporcionar o bem-estar dos nossos clientes. Nossa atuação nos diversos locais e nos múltiplos setores em que estamos presentes é orientada por um profundo espírito de servir e um propósito: a promoção da cidadania. Há quase meio século, viabilizamos soluções empresariais na gestão de hubs de serviços que conectam pessoas e aproximam caminhos. Empregamos excelência operacional e entregamos qualidade em tudo o que fazemos. Impulsionamos o movimento nos grandes centros urbanos, mas também nas mais distantes localidades. Porque otimizamos o potencial das infraestruturas. Qualificamos as instalações com mais segurança e eficiência e contribuímos com as comunidades onde estamos. Entendemos que mover-se requer uma certa mudança e gera algum desconforto. Por isso, buscamos diminuir os obstáculos no dia a dia das pessoas, ofertando facilidades e conveniências que lhes tornem a vida mais simples. Trabalhamos para diminuir distâncias. Conectamos e integramos o local ao global para gerar desenvolvimento sustentado e dinâmico. Nos orgulhamos de sermos uma empresa 100% nacional, com atuação internacional e conduta rigorosamente ética e transparente. Nos preocupamos tanto com os fluxos, quanto com os motores que os fazem iniciar ou cessar. Porque é nosso papel entender que os movimentos são motivados por encontros. Encontros de pessoas, lugares e culturas. E até quando a motivação do movimento é uma pausa, nos dedicamos em oferecer experiências únicas. Sabemos que para manter-se vivo é preciso estar em movimento. E para irmos além, acreditamos na força da tradição e na ousadia da inovação. E, sobretudo, na nossa equipe de funcionários e sua capacidade criativa e transformadora para gerar soluções. Todos nós que formamos a Socicam temos uma responsabilidade e um desafio, seja na terra, na água ou no ar. Nos empenhamos a cada dia em mantê-lo em movimento.
Nossos agradecimentos à Contermas. Voltamos em 1 minuto com o terceiro painel dentro do Nordeste Export. Bem, senhoras e senhores que nos acompanham presencialmente aqui em São Luís, no Maranhão, e a você que nos acompanha online em todo o Brasil e também no exterior, vamos dar início ao terceiro painel dentro do Nordeste Export com o tema Clusters Logísticos, ZPS e Hubs Aeroportuários. Convido para a sua apresentação a senhora Jaqueline Venpap, Conselheira Nacional do Brasil Export. Convido também ao palco o senhor Islano Marques, Conselheiro do Nordeste Export. Como debatedores, também convido ao palco o senhor Elson Braga, presidente da Abrasp. O senhor César Meirelles, presidente do Conselho Internacional do Brasil Export. E online também teremos a participação do senhor Vanderlei Gagliego Júnior, diretor de Novos Negócios e Inovação da Socicam. Com a palavra, a senhora Jaqueline Venpap. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, ainda mais nessa terra maravilhosa que é o Maranhão. E primeiras palavras minhas, com certeza, têm que ser direcionadas ao Fabrício. Dizer que é uma honra para mim estar aqui, e principalmente por conseguir viver aquilo que você sonhou. Eu acho que toda essa interação foi, primeiro nasceu na sua cabeça, e você trouxe ela para o mundo real, e de uma forma que nos tornou calorosos uns com os outros, e uma interação extremamente importante, e eu acho que tão virtuosa quanto o momento em que a gente está hoje na parte de infraestrutura do país. Infraestrutura essa que a gente vivencia com a grande dedicação que a gente pode observar tanto da Secretaria de Transportes, pelo secretário que está aqui, o Marcelo, como pelo Diogo Piloni, que nos acompanhou ontem. Mas isso também não seria possível sem uma mente, eu diria, brilhante no seu andar da vida, que é o campus conduzindo o Conselho, então, presidindo o nosso Conselho Nacional. Então, essa vivência do campus trouxe, dentro do sonho do Fabrício, a realidade que hoje a gente vivencia. E no Nordeste Export... a gente contou com um carioca de coração nordestino, né, que aí trouxe para nós esse calor aqui da irmandade que a gente vive e que é tão próprio do Nordeste, né, essa recepção do nordestino com os brasileiros todos, né, o nordestino nos recebe, a gente que não é daqui, a gente é recebido como irmão. Então, isso também é muito gratificante para nós, e tenho certeza que o Aloísio, com esse coração nordestino, soube trazer esse momento. E eu não posso deixar de dizer também do meu amigo Ted Lago, na presença aqui do Arthur, né, representado pelo Arthur, que
eu acho que é tudo que a gente pode querer de um porto, né? A gente viu ontem tudo que a gente espera de um porto moderno, um porto brasileiro que se equivale a qualquer porto do mundo. E quem conheceu esse porto há muitos anos atrás e vê este porto hoje sabe que é a figura do TED com a grande dedicação da sua equipe. E, obviamente, num governo que propiciou e permitiu que esse crescimento. E a coisa mais bonita que tem, eu que sou oriunda de autoridade portuária e porto delegado, acho que o que é mais bonito é ver que tanto docas federais como as autoridades portuárias delegadas hoje estão meio em uníssono. É um trabalho, é um resgate da figura pública dentro dos portos brasileiros. Então, eu transmito ao TED os grandes agradecimentos de todos nós pela recepção gentil que a gente teve aqui e com a entrega que vocês nos mostraram ontem de um porto de primeiro mundo. Então, obrigada. E no painel que estamos aqui agora é para falar de cluster, para falar das EPS e para falar também dos hubs aeroportuários, que eu acho que é uma grande notícia para nós neste momento. Nós estamos aqui com o representante da AGEMAR, né, com os novos aeroportos, mostrando que a parte aeroportuária também vem forte neste segmento de carga e nos portos do interior, né, não só de passageiros, como também abrir aí novos horizontes no transporte de carga. Se nós já temos um transporte de carga importante no aéreo, na importação, vamos agora, na parte do interior deste país, trazer também o transporte aéreo. E temos um momento bom também das EPS, né, com a nova legislação, onde nós vamos ter agora a possibilidade da criação das EPS pela iniciativa privada. Então, acho que isso vai dar um grande gás agora, e vamos ver se a gente consegue fazer um desenvolvimento melhor do nosso país. Mas eu quero resgatar um pouco a fala do vice-governador aqui ontem, no sentido de que não adianta termos EPS, não adianta falarmos em cluster logístico se não pensarmos no ser humano que vai trabalhar. Então, parabéns ao governo do Maranhão por estar pensando na educação e termos pessoas qualificadas. Não adianta nada você ter um investimento e você não ter pessoas qualificadas para desenvolver aquele trabalho. Então, vamos gerar empregos, mas vamos gerar empregos também com pessoas qualificadas, entregando, né, aquela oportunidade com um trabalho bem desenvolvido, mas também a gente criar uma massa salarial para gerar consumo, porque, afinal, o ZPE, que vai atender mercado interno, ela também precisa ter um mercado interno pujante, e, para isso, a gente precisa ter massa salarial. Então, todo esse combinado, né, virtuoso de crescimento que a gente está vivenciando na infraestrutura, eu acho que a gente vai trazer um Brasil melhor. Então, um bom momento a todos. Bom dia a todos, senhoras e senhores aqui presentes. Agradecimento ao nosso anfitrião, Ted Lago, da sua sempre brilhante acolhida aqui no seu estado vizinho ao nosso estado do Piauí, de onde eu venho, natural de Recife, mas adotado pelo estado do Piauí. Agradecer aqui a presença do secretário Marcelo da Costa, presença sempre muito importante nos nossos eventos. Senhor Aloysio Sobreira, presidente do nosso Nordeste Export, como foi bem falado aqui, mais nordestino do que muitos nordestinos, e apreciador aí da nossa cajuína piauiense. Né? O senhor José Roberto Campos, presidente nacional do Brasil Export, também que vem conduzindo de maneira brilhante essa agregação de todos os regionais. Agradecer a nossa co-anfitriã, a minha companheira eterna de painel, doutora Nájila Burraten, né? E agradecer também aqui a presença da nossa Maiara Chaves, e através da qual eu saúdo não só a presença, mas a atuação brilhante de todas as mulheres nos nossos conselhos. E ao nosso CEO,
Fabrício e Julião, que tem conduzido de maneira fantástica toda essa integração das heterogeneidades que nós temos nos regionais. Então, aquela ideia de dividir para somar foi fantástico, né? Conseguiu-se regionalizar os fóruns, e daí uma união fantástica, uma integração que pouco se vê em outras iniciativas. Então, eu sempre disse isso no ano passado, quando aqui estava, dessa feita no Porto de Suape. O que nós temos de repositório de informação é fantástico. A nossa integração, o que acontece no Fórum Brasil Export, é difícil de se ver em qualquer outra iniciativa nesse sentido. E aqui eu reforço a brilhante atuação que o Fabrício, e através dos seus presidentes dos regionais, tem junto ao governo federal, né, as iniciativas, as reuniões e as tratativas que têm andado nesse sentido. Mas eu quero reforçar também que isso é papel muito importante nosso, como conselheiros nos nossos estados, que atuemos numa agenda propositiva junto aos nossos governos de estado, junto à iniciativa privada, que também faz parte de todo esse processo. Então, a gente pode tratar e deve tratar, mostrar o que o Brasil Export representa, o que os fóruns regionais representam em cada estado, seja uma atuação numa Assembleia Legislativa ou na própria Câmara, e aí também nos principais entes privados que atuam, que fazem parte desse processo. Isso é de fundamental importância. O governo federal vem fazendo a sua parte, mas é importante que os estados também se comprometam com isso, porque não existe a integração logística sem o apoio do Estado e sem o apoio da iniciativa privada. Só o governo federal não vai conseguir fazer. E aqui eu reforço também a importância do setor privado, porque existem estados, principalmente no Nordeste, que não têm essa capacidade de realizar determinadas obras de infraestrutura. E aí entram as PPPs, e para isso depende também da força do setor privado. Agradecer a nossa apresentadora aqui, Jaqueline Van de Pape, nossa conselheira também, e aos debatedores, Elson Braga, presidente da Abrasp, um amigo, já Elson tem aí 30 anos de luta nesse processo de ZPE. Desses 30 anos, 10 eu acompanho como o primeiro diretor comercial da ZPE Parnaíba, né? Então acompanho um pouco do que o Elson tratou aí, a luta dele incessante por esse processo, principalmente de modernização das ZPEs. Agradecer e aí falar aqui a presença também do nosso querido César Meirelles, presidente do Conselho Internacional do Brasil Export, que vai falar aí de clusters logísticos e da sua importância dentro desse processo. E também, no nosso painel, teremos o senhor Vanderlei Galego, que vai falar sobre a Socicam. Já foi mostrado aqui um vídeo recentemente, e ele vai falar também, ele como diretor de novos negócios e inovação da Socicam. Portanto, teremos um painel bastante rico. Os painéis que antecederam ao nosso painel serviram como base e fundamental, principalmente esse painel mais recente que tivemos, que foi bastante enriquecedor para o que nós iremos tratar. Então, dito isso, mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês e a presença do público também que nos assiste de forma online. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra como debatedor o senhor Elson Braga, presidente da Abrasp.
Bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes que nos assistem virtualmente. E uma saudação muito especial para essa comunidade de logística e de comércio exterior. Nós aqui fazemos uma junção muito perfeita entre o que faz a comunidade de logística e a área de comércio exterior. A Brasp, na verdade, são uma interface disso aí. Não existe comércio exterior sem logística. E o que é que nós somos, as EPEs? Nós somos um distrito industrial, então temos muito a ver com o que vários dos senhores aqui fazem nas suas instituições, nas suas empresas, só que é um distrito industrial incentivado. E aí nós temos uma junção também com esses ambientes alfandegados que também pertencem à comunidade de logística e de comércio exterior. Eu queria agradecer muito, antes de mais nada, ao convite muito amável que nos foi feito, pelo Campos, pelo Fabrício, pelo meu de longa data também, o Aloísio, e que nos permite nos sentir muito em casa e muita vontade em conversar com os senhores. Nós temos absoluta convicção de que nós estamos finalmente dotando o Brasil de um instrumento poderoso de desenvolvimento. Eu pertenço a algumas associações internacionais que tratam de zonas francas e visitei muitos desses países aí. Isso é a importância que esse mecanismo tem em outros países. A China não seria o que é hoje, por exemplo, se não tivesse, lá no final dos anos 70, começado com as zonas econômicas especiais. E outros mais de 150 países no mundo utilizam esse instrumento. E aí a gente inclui também os Estados Unidos, enfim, todo país que já aprendeu com um pouco mais de inteligência a tirar as vantagens de uma economia globalizada já estão utilizando intensamente esse mecanismo. Aqui no Brasil, a gente tem perdido um tempo enorme, 30 anos que eu estou envolvido nisso, como alguns colegas já lembraram aqui, desde que eu tinha voltado de um pós-doutorado em Chicago, estava escrevendo muito nessa área, e me chamaram para ajudar a fazer a primeira legislação de ZPEs, com o presidente Sarney. E desde então, eu estou empenhado nisso, já fui também secretário executivo do Conselho Nacional que trata disso em Brasília, e quando saí de lá, assumi a Brasp, porque, na verdade, é quem está tocando esse programa ao longo desses anos todos. A gente, quando se fala em 30 anos nessa luta, a gente talvez precisa dizer por que a gente demorou tanto a cair o bom senso, cair a ficha, em a gente, no Brasil, utilizar mais intensamente esse mecanismo. A gente sempre se defrontou com uma mentalidade protecionista, que com muita frequência se espraiava para dentro do Ministério, que deveria supostamente tocar esse programa, mas fazia o contrário. Por isso que até hoje a relação da Brasp com algumas áreas do governo não é muito tranquila, até porque a gente sempre quis colocar para frente esse mecanismo, porque a gente sabia da importância desse mecanismo em outros países. Não existe por que dar certo em tantos lugares diferentes e não dar certo aqui. E a gente sabe, pelo que a gente conhece de Brasil, e você, sobretudo, pela questão logística, o potencial que esse nosso país tem. Então, as EPEs vêm preencher uma lacuna. Num certo sentido, nós somos um animal muito próximo dos recintos alfandegados que vários senhores administram. ZEP na verdade, é uma junção do conceito de distrito industrial com o ambiente alfandegado. Então, as empresas que estão dentro das EPEs, elas funcionam como se estivessem fora do espaço cambial e aduaneiro brasileiro, uma realidade com a qual os senhores convivem bem. Só que nós juntamos tudo isso. Na verdade, as EPEs, a empresa que a gente coloca dentro das EPEs, elas têm um pacote de incentivos. A parte tributária, a parte cambial e a parte administrativa, que vocês operam bem. Então, a gente junta tudo isso e dá a esse mecanismo uma estabilidade de regra do jogo. Ou seja, a empresa que estabelece nas EPE, durante 20 anos, as regras não mudam. E, sobretudo, para empresas estrangeiras, é fundamental. O Brasil está, de certa maneira, acostumado com essa cerimônia com que nós mudamos regras aqui no Brasil, mas o estrangeiro não. Então, é muito tranquilizador para o estrangeiro que quer se estabelecer nas EPEs saber que nós temos estabilidade nas regras de jogo. Bom, recentemente, nós tivemos uma nova lei, e é sobre isso que eu quero focar rapidamente aqui, essa
essa contextualização para a gente, na sequência, nos colocarmos à disposição para responder questões mais específicas. Mas o regime que nós tínhamos até recentemente obrigava que as empresas exportassem pelo menos 80% da sua produção. Só poderiam vender 20% no mercado doméstico. Poucas empresas no Brasil têm condições de exportar uma parcela tão grande da sua produção. Então, nas novas regras, nós abolimos essa que nós chamamos de desempenho exportador. Não mais as empresas se comprometem com um percentual de sua produção para ser exportada. Se ela quiser vender 100% no mercado doméstico, poderá fazê-lo. Só que com as regras claramente definidas. Vão pagar todos os impostos, todos os tributos. E vamos, inclusive, pagar os tributos que são suspensos na ocasião da importação de insumos e equipamentos, e também adquirido no mercado interno. Ou seja, e tem mais uma multa nessa coisa. Então, nós estamos protegendo absolutamente, completamente, a empresa nacional fica fora das EPE no que a gente vende no mercado nacional. A gente poderia até dizer que nós somos mais penalizados. A empresa EPE é mais penalizada quando vende no mercado doméstico do que quando uma empresa vem do exterior. Então, não faz nenhum sentido aquela argumentação convencional de que as EPEs vão conflitar ou vão concorrer deslealmente com a empresa. Não, isso simplesmente não existe. Então, nós tomamos todo o cuidado do mundo para garantir que essa concorrência se desse. Vai ser uma concorrência. Certamente as empresas vão fazer uma concorrência significativa para as indústrias que operam no mercado doméstico, mas será uma concorrência leal, em igualdade de condições. Não é como, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, que também tem suspensão de tributos, e quando o vende no mercado doméstico, não tem o IPI, não paga quase 90% do imposto de importação embutido nos insumos que utilizam nessas coisas no mercado doméstico, e mais um retorno importante que o governo do Estado, mas de repente o ICMS. A gente vai pagar tudo, o governo federal e para os estados. Então, absolutamente isonomia. Então, o que nós fizemos, então, de importante nessas mudanças? A primeira foi essa mudança das condições de vendas no mercado doméstico. A segunda foi a inclusão de serviços. A nossa legislação ainda, porque teve um veto, vou explicar um pouco isso na sequência, ainda é aquele modelo dos anos 70, que os asiáticos começaram. A nossa CP é um modelo exclusivamente manufatureiro, só entre indústrias. E o mundo hoje tende cada vez mais por ser uma economia mundial de serviços. E, óbvio, a gente deveria incluir serviços também nas EPEs. E a gente fez isso. E na proposta que foi aprovada com muita ajuda do senador Roberto Rocha, parceiro muito importante nessa reta final da nossa luta em Brasília, se não fosse ele, muito provavelmente eu ia passar mais alguns anos nessa luta, mas foi muito importante a participação dele, nós incluímos também serviços, mas com o argumento de que se colocássemos serviços nessa lei, isso caracterizaria dispensa de receita, ou renúncia de receita, e isso é uma falácia, eu posso ser porque eu sou auditor da Receita também, eu conheço essa outra parte também, mas foi o argumento que foi apresentado junto ao Paulo Guedes para sugerir ao presidente o veto dessa parte de serviços, e foi vetado. Mas na discussão se seguiu, nessa mesma reunião, para fechar essa questão dos vetos com o Ministério da Economia, ficou acertado que a gente vai tentar derrubar esse veto quando essa lei for aprovada no Congresso Nacional. E, importante, mais importante ainda, o governo vai estar do nosso lado. Ele só foi obrigado a vetar, só sugeriram o veto ao presidente, porque não queriam expor o presidente a incorrer em crime de responsabilidade que se aprovasse alguma coisa que implicasse perda de receita. Isso é questionável, como eu disse, mas a gente preservou esse aspecto do presidente e, na sequência, quando esse projeto for aprovado, apreciado pelo Congresso Nacional, então o governo estará com a gente. Então, eu poderia dizer que, muito provavelmente, no começo, agora com a retomada dos trabalhos legislativos, ao longo agora de agosto, de setembro, essa questão deve ser tratada no Congresso Nacional. A gente vai ter, então, um marco legal de EPEs absolutamente competitivo. Aí, meus caros, a gente estará no jogo. E o Brasil vai fazer outra coisa depois disso. E a gente vai juntar
esses vários elementos positivos que nós temos e vamos fazer uma coisa que vai ser introduzir um pouco mais de inteligência no na nossa política de comércio exterior, vamos dizer assim. Porque, primeiro, nada contra exportar commodities. Vocês ajudam a exportar commodities. Mas outros países como a Austrália, Canadá, Estados Unidos vendem commodities. A soja, o minério, mas também agregar um valor. E a gente não faz isso. O instrumento que o mundo desenvolveu para agregar valor nas commodities e botar mais inteligência no processo, a racionalidade na política de exportação e geração de receita externa e de geração de empregos, foi colocado aqui, são as EPEs. Então, esse é um instrumento que, estrategicamente, do ponto de vista da política de desenvolvimento econômico, ela vai complementar a nossa política industrial e de comércio exterior, permitindo ou facilitando a agregação de valor nas nossas commodities, como faz o pessoal de Pecém, no Ceará. Ok que a gente continue vendendo minério, mas no Ceará a gente faz lá a fabricação dos slabs, como é que chama? Aqueles tijolões de cimento. Não é pellets, slabs. Placas, isso aí, pô, grato. É o tal negócio, a gente fica o tempo todo. Então, nós vamos fabricar placas. Com isso, no Ceará, já temos 4, 5 mil empregos diretos. E é o primeiro estágio do processo de industrialização da minério. Depois a gente vai fazer laminação, vai avançar nisso aí. Quer dizer, é assim que é o progresso, é assim que se dá o desenvolvimento econômico, por etapas, progressivamente. Então, nós vamos, ao mesmo tempo que vamos estar agregando valor às commodities, base agrícola e base mineral, nós vamos também ajudando a integrar o Brasil nas tais cadeias globais de valor, que é a grande sacada. Hoje, a gente vai estar precisando importar não apenas as matérias-primas estrangeiras, mas estamos recebendo peças semi-completas que a gente junta aquilo tudo e reexporta. O mundo inteligente está fazendo isso já há algum tempo. A gente com algum atraso, mas nós estamos entrando também. Elson, diante da nova legislação e da quantidade de regimes especiais que nós temos, fica uma certa, paira essa confusão para os nossos empresários, a diferença de o que é, por exemplo, um REDEX, a diferença de se instalar num entreposto aduaneiro portuário ou a própria Zona Franca. Então, como é que a ZPE se diferencia dentro de todo esse processo e como ela se coloca? Qual é o principal diferencial da ZPE diante desses regimes? Geraldo, muito grato pela colocar a questão. Eu sei que não é uma dúvida, você não tem dúvida com respeito a isso, mas colocar a questão que me permita discutir um pouco mais com essa audiência que é qualificada nesse aspecto. Eu me sinto à vontade de tratar disso com você, porque eu não estou falando absolutamente nada de novo para vocês. Mas, no fundo, como eu disse, a ZPE, no fundo, é um distrito industrial incentivado. A gente junta o conceito de um cluster convencional, ou não, porque a ZPE a gente não define qual é o setor que a gente vai colocar lá dentro. A gente cria as condições, se instalam lá os empresários que têm necessidade daquele instrumento para tocar seus negócios. Então, às vezes, ela quase que converge para um cluster, porque termina prevalecendo a vocação que cada ZPE tem. Onde tem uma vocação para minérios, vai predominar ali quase que um cluster da base de minério. Mas, enfim, a ZPE é um cluster incentivado, é um recinto aduaneiro, e, nesse aspecto, ela parece também com isso que existe nos aeroportos internacionais, nos portos organizados, nos postos de fronteira, porque é aquela coisa que os senhores sabem, para entrar no país, para sair do país, pessoas, cargas, veículos, tem que ser por aqueles postos que a legislação diz que aqui é a entrada. Se for por ali, é contrabando. Então, a ZPE, no fundo, é uma espécie de zona primária dentro da área secundária, porque lá na nossa legislação, até a Receita colocou isso, quando se fez a legislação, ainda em 88, que era considerar as EPS como área primária para efeito de controle aduaneiro, porque a Receita quer ter prevalência do sentido lá dentro.
mas, no fundo, é uma zona primária dentro da secundária. ZPE é isso. Então, a gente tem muita coisa em comum com esses outros regimes aduaneiros especiais, o drawback, o recoff, toda uma família dos institutos regimes aduaneiros especiais. A ZPE junta tudo aquilo. Então, a ZPE é um pacote, como eu disse, que reúne todos os aspectos desses regimes aduaneiros com o conceito de distrito industrial, agregando a questão cambial, que fora da ZPE não tem. O que tem de especial no que diz respeito ao câmbio nas EPEs? Nas EPEs, as empresas que estão lá dentro não são obrigadas, elas podem manter seu caixa lá fora. Elas não são obrigadas a internar divisas. Quer dizer, hoje qualquer empresa fora da ZPE pode também deixar lá fora. Mas isso que garante isso é uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que pode ser revogada a qualquer momento. Na ZPE, não. Está garantido por uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e que vale pelo menos 20 anos. Então, dá, de novo, até nesse aspecto, estabilidade das regras do jogo. Então, no fundo, se a gente quisesse sintetizar o que são as EPEs, a gente fez um pacote, juntou todos esses instrumentos de suporte tributário, cambial e administrativo para o comércio exterior e demos estabilidade da regra do jogo. E dizemos, olha, a gente fez isso aí. Agora, quem vai decidir, quem vai tocar isso e quem vai se estabelecer lá dentro são os empresários que vão avaliar entre as várias alternativas que tem com aquela que melhor se ajusta à sua estratégia, ao seu negócio. Isso é a ZPE. Perfeito. Muito obrigado. Agradecemos aqui ao senhor Elson Braga pela brilhante explanação sobre o tema ZPE. Chamamos agora nosso companheiro, conselheiro, presidente do Fórum Internacional do Brasil Export, senhor César Meirelles. Muito bom dia a todos, senhores e senhoras. Quero, de antemão, quase abrir aspas e fechar aspas na belíssima fala da Jaqueline, e quando tanto o Elcio quanto o nosso querido Islano fizeram as menções e as nominatas, né? E permitam ficar de máscara, porque o branding que a gente oferece, né, fica mais fortalecido. Bom, então eu iniciaria o registro, de fato, fazendo ênfase ao trabalho, ao sonho, como Jaqueline falou, do Fabrício, né? E a gente sabe como é difícil, né, transformar um sonho dessa magnitude, né, em realidade. E esse sonho, eu acho que Fabrício nem imaginava que ia ser um sonho tão expandido, né, Fabrício? Por mais que a cabeça tivesse a mil na hora que você fazia o upgrade, né, do Santos Export para o Brasil Export, eu acho que você deve estar num momento de muita alegria em ver tanta gente cooperando de uma forma tão dedicada e de forma tão... enfim, abrilhantando esse sonho. Então, parabéns. Saiba que todos nós aqui nos sentimos muito honrados em participar desse sonho. De igual forma, vou pegar carona aqui na palavra dos que me antecederam, porque foram absolutamente, como eu gosto de dizer, irreprocháveis, né? São perfeitas. E não posso deixar de dar meu abraço ao nosso amigo Campos, né? Porque desde sempre apoiando e vibrando, né, com esse sonho, aquela história, né, de que sonho sonhado por uma pessoa é apenas um sonho, né? Um sonho, quando é sonhado por muitos, vira realidade, né? E do nosso querido Aloysio, né, por liderar tão brilhantemente, né, o Nordeste Export, e aqui me permita, Aloysio, também render uma homenagem à sua fiel companheira do dia a dia, Raquel, que sempre está presente e abrilhanta esse trabalho. E, da mesma forma, vou aproveitar a nossa querida Maiara para, em nome dela, dar um abraço a tantas profissionais brilhantes, tantas profissionais competentíssimas, que nos honram e nos orgulha, né, de ter mulheres tão competentes em um momento que tanto queríamos, né? Porque ter essa presença feminina da forma como nós temos hoje, né,
certamente dá um regozijo muito grande a todos nós que atuamos no setor. Bom, eu não poderia deixar também de mencionar as pessoas das autoridades que se fizeram presentes, porque foram igualmente brilhantes, né? O secretário Piloni ontem nos fez uma coletânea de informações de uma forma muito precisa, muito estruturada, e o Marcelo da Costa, o secretário Marcelo da Costa, ele foi muito feliz. Aliás, muito feliz, de novo, foi a organização do evento, em trazer Marcelo da Costa, o secretário Marcelo da Costa, para estar aqui presente, né? Porque, em verdade, quando nós analisamos a logística, eu costumo sempre dizer uma palavra uma frase que o pessoal já está brincando comigo, que logística integrada, Márcio, é o quê? É pleonasmo vicioso, né? Porque você não faz logística se não tiver integrado. E eu costumo sempre analisar da primeira à última milha, Islando. E a primeira e a última milha, sobretudo a última milha, você tem que fazer com o rodoviário. E é por isso que o rodoviário jamais vai perder o seu brilhantismo. Nunca. Porque, como eu digo sempre, um caminhão, um navio, nem trem chega na Avenida Paulista ou chega aqui no centro da cidade. Tá certo? Você vai levar a última milha por rodas, ou, no futuro, em breve, através de veículos voadores ou drones, o que seja, quando a legislação assim permitir e as condições efetivamente puderem ser postas. Muito bem, mas eu vou pegar para fazer a minha apresentação, Irlando, em cima. Gostei demais da apresentação que o nosso amigo Elson nos trouxe, pegando carona na apresentação que o Luiz Raimundo conduziu com o Elano, que foram muito positivas, somada à fala do secretário Marcelo, né? E aí, tentar trazer um pouco aqui a análise, um pouco acadêmica, desculpem, acho que academicismo é uma coisa um pouco chata em determinados momentos, mas não dá, por exemplo, a falar de clusters sem antes pincelar um pouco, trazer um pouco a análise acadêmica, né? Nós costumamos fazer pôr em certa um pouco dúvida, isso daí foi muito bacana, porque discorremos isso no Centro-Oeste Export, e, aliás, Fabrício, mais uma vez, eu acho que cada evento é um capítulo dessa brochura que deverá ser escrita até o final do ano com o Brasil Export. Cada evento nosso traz um contexto, um conteúdo, né, riquíssimo. O Norte eu não pude ir, Sérgio, mas acompanhei de perto, o Sudeste lá do Povia, o Centro-Oeste que o Edeon coordenou, agora que o Aloysio está coordenando, e os futuros que estão aí por vir, certamente são capítulos dessa brochura de muita importância para montar esse quebra-cabeça. E no Centro-Oeste, eu mencionava uma análise que é muito importante a gente compreender em termos de diferencial, quando a gente analisa o que é vantagem comparativa, doutor Manuel, para vantagem competitiva. São duas questões bem diferentes, né? Mas convergem. Quando a gente fala em vantagem comparativa, aqui eu me refiro ao século XIX do economista e filósofo David Ricardo, quando ele dizia que as vantagens comparativas são aquelas vantagens existentes. É como eu digo, não precisa fazer muita coisa, Deus já deu, né? Então, Deus deu aqui a Itaqui um acesso aquaviário bastante rico, deu aqui condições de navegabilidade de primeira qualidade, deu aqui condições estratégicas localizadas para o resto do mundo de forma privilegiada, tá certo? E é quando você vai, por exemplo, para o desenvolvimento da fruticultura irrigada do Nordeste. Tá certo? Quer dizer, ali Deus disse, olha, vocês estão vocacionados, ou melhor dizendo, como a gente diz no Nordeste, vocês estão fadados a serem o maior produtor de fruta do mundo, de melhor qualidade, com o melhor BRICS do mundo. Tá certo? Por quê? Porque foi Deus que quis, botou lá água, botou condições edafoclimáticas de primeira qualidade, e ali estavam as condições fundamentais para que houvesse uma fruticultura irrigada de primeiríssima qualidade. Tá certo? Agora, o Michael Porter, no século seguinte, ele desenvolve a visão de análise competitiva, que são efetivamente todos os investimentos, tudo aquilo que é agregado ao processo para que você efetivamente desenvolva competitividade naquilo que você faz.
Tá certo? Então, aí você tem uma série de elementos fundamentais para que você gere vantagem competitiva. Tá certo? Então, estamos falando de tecnologia, estamos falando de know-how, estamos falando de marcos regulatórios modernizados, atualizados, previsíveis, onde todos aqueles empresários que investam naquela região tenham a certeza de que não vão ter uma surpresa por interrupção de contrato, por não modernização dos seus contratos, e por aí vai. Questões de investimento, Jaqueline, em pessoas. Isso traz vantagem competitiva. Normalmente, os clusters, eles estão associados a uma think tank, eles estão associados a uma universidade, eles estão associados a escolas técnicas, porque não importa o grau de tecnologia embarcada naquele projeto, vai precisar de gente, e de gente de primeira qualidade. Então, quer dizer, o desenvolvimento de toda essa cadeia, o encadeamento desse processo de inteligência que é agregado desses processos, vai fazer com que, claro, aliado a um planejamento estruturado, né, de clusterização, para que isso tudo possa ser desenvolvido. Claro, você leva e isso vai na direção de uma boa qualidade de produto, boa qualidade de projeto, claro, uma boa relação de custo de produção, custo de desenvolvimento, tá certo? Fundamentalmente, quando a gente fala em infraestrutura, não podemos ficar restritos numa visão de cluster à questão viária, como muito bem estamos vendo aqui, em termos de modais, estruturas portuárias, estruturas aeroportuárias, né? Questão dos modais ferroviário, rodoviário, aeroviário, dutoviário, o que seja, mas sem energia não fazemos absolutamente nada. É energia de primeira qualidade, tecnologia de telecomunicações, o 5G está aí, o 5G está batendo na porta. Janeiro de 2022, a gente tem que ter projetos já fundamentados na estrutura de 5G. E o que é que o Brasil está fazendo em relação a 5G, senhoras e senhores? Só discutindo. Muito pouco estamos avançando. E quando vier 5G, senhoras e senhores, vai ser uma virada de chave. Muitos dos projetos que hoje estão em funcionamento, em andamento, terão um delay, terão um gap, terão uma queda de performance, porque não estarão plugados no 5G. Isso é infraestrutura, saneamento, e por aí vai, né? Muito bem, tudo isso estimula a criação e a formação de clusters. Eu vou pegar primeiro cluster industriais, Islando, já estou terminando aqui a minha fala para abrir para as conversas. Mas vou pegar, antes de falar de cluster logístico, eu vou falar de cluster industrial, né? Quando ontem nós visitamos, e aqui, Arthur, eu queria que você mandasse um grande abraço a Ted Lago, nosso anfitrião, nosso amigo, e que abriu não só a casa, mas o coração para nos receber ali. Você também está de parabéns com toda a tua equipe, para que a gente visse um cluster portuário, tá certo? Com todo o requinte técnico para a sua formação. Ali você tem não só toda a infraestrutura disponível, como uma superestrutura desenvolvida para o aglomeramento de atividades portuárias. Cluster significa, efetivamente, aglomeramento, tá certo? Então, ali foi possível porque os recursos efetivamente estavam dispostos para que esse cluster portuário pudesse ter sido desenvolvido, com fornecedores de serviços, como muito bem o Elcio mencionou aqui, né? Fornecimento, inclusive, de treinamento e capacitação, segurança e por aí vai. Tá certo? Agora, quando a gente... o que é que eu diferenciaria a visão de cluster, que é uma aglomeração de empresas e de organizações com o mesmo propósito, com a mesma linha, né, de cadeia produtiva, e com todos os serviços essenciais, tanto de montante quanto de jusante, para que aquilo traga sustentabilidade. Transforme esse conceito no cluster logístico. É absolutamente a mesma coisa.
Tá certo? Então, você vai ter serviços sendo prestados dentro do ambiente de aglomeração daquela afinidade, né, entre aquelas estruturas ali instaladas, mas com serviços providos tanto de montante quanto de jusante, para que todo o processo possa ocorrer. Eu, para findar, Islano, eu somente pegaria carona no que o nosso antecessor e o professor Elcio colocou, e aí eu pego a palavra que a Jaqueline falou do momento virtuoso do que a gente vive nesse processo, né? Então, temos não só a revisão das EPEs, mas temos aqui, meu bom Elcio, um grande desafio. Vamos ter que trabalhar a questão regulatória do que ainda de forma anacrônica não foi tratada, e aí o Campos aqui, o Molitza são doutores no assunto, daquela legislação que rege as antigas EADs, os portos secos, as CLIAs, porque não é possível convivermos ainda com uma matéria não definida nesse campo. Irá levar a uma nova discussão, certamente vai cair no campo das EPEs, certamente vai cair no campo do que hoje temos a partir da IN 241, tá certo? De 2002, que são os entrepostos aeroportuários ou portuários alfandegados. Isso tudo precisará ser revisto, né, para que possamos tratar essa questão da formação de clusters, de hubs, de plataformas logísticas de uma maneira mais direta. Para abrir aqui para a nossa discussão, agradeço. Muito importante as suas colocações, bastante claras, lúcidas, reais, né? Isso é importante, a gente tratar de forma direta. A abordagem em relação à competitividade, principalmente, como nós, aqui, os estados do Nordeste, exportadores de commodities, a logística é fundamental, é um fator competitivo. Uma vez que a gente, em se falando de commodities, já tem um preço fechado, não tem como mexer muito, então a logística é que vai ser o diferencial, né? Competitivo, nesse caso. E a abordagem também em relação como foi tratado, do transporte rodoviário, a gente faz sempre um comparativo de país como os Estados Unidos, que é um país que tem dimensões continentais, como o Brasil, onde o secretário Marcelo da Costa recentemente falou, o Brasil tem em torno de 30 a 33 mil quilômetros de ferrovias, e tem-se 22 milhões de caminhoneiros. O Brasil tem 22 milhões de caminhoneiros. Os Estados Unidos tem 330 milhões de ferrovia, né, quilômetros de ferrovia, e tem 22 milhões de caminhoneiros, ou seja, 10 vezes mais. Isso é completamente volta a dizer, que não faz sentido quando diz que a ferrovia vai tirar o transporte, o trabalho do transporte rodoviário. Vai encurtar, de certa forma, se o caminhoneiro fazia ali uma carga de 2.500 quilômetros, quando vem do Sudeste para cá, para o Nordeste, ele passa a ter cargas mais curtas. Então, foi 2 pontos bastante interessantes na sua fala, que eu peguei aqui para fazer um pouco dessa abordagem. Mas eu queria ouvir de você, falando de clusters, e a gente trata aqui no painel de clusters, hubs logísticos, como é que a gente diferencia clusters, hubs e plataformas logísticas, né? Porque isso talvez seja coisas distintas, e eu falo isso até para o público conseguir entender um pouco. Por favor. Obrigado, Islano. Primeiro, só enfatizando o que você falou em relação aos modais, eu conversava com o Marcelo, há o hábito de dizer que o Brasil é um país rodoviarista. Realmente mas é um rodoviarista ruim, porque nós temos uma baixa densidade rodoviária para o país, a gente precisava ter muito mais rodovias no país, tá certo? E de boas qualidades. Nós temos rodovias de má qualidade, com raras exceções localizadas, tá certo? Mas não temos rodovias suficientes
para abranger toda a extensão do território nacional. César, você então está querendo dizer que o Brasil tem que continuar sem rodoviária? Não, de jeito algum. Eu estou querendo dizer que o Brasil seja equilibrado nos seus modais, tá certo? E, obviamente, passa por esse plano todo que vem sendo muito bem feito e passa por essa questão. E isso, inclusive, Ilano, converge para a questão dos acessos para os clusters. Diferenciando o cluster, hubs e plataformas, você, para ser um cluster, para ser constituído num cluster, é preciso você ter o encadeamento da cadeia produtiva, tá certo? Ou da cadeia logística estruturada, ou do ecossistema logístico. Hoje se fala muito do ecossistema logístico ou do sistema logístico integrado, tá certo? Um hub, você pode considerar, hub é um concentrador, né? Então, não necessariamente é um cluster. Você pode ter um porto concentrador e não ser um cluster. Você pode ter uma estrutura logística em hub e não ser um cluster, tá certo? Ele concentra, mas ele não encadeia o processo. E uma plataforma, você pode ter uma plataforma de uma só organização, de uma só empresa, tá certo? Todavia, para se tornar uma plataforma logística, você tem que supri-la daqueles recursos necessários para que ela possa oferecer um serviço de forma integral, de forma complexa, de acordo com a demanda a qual ela se prestou a servir, né? Muito obrigado. Nós agradecemos a presença e a sua brilhante explanação. César Meirelles, mais uma vez, nossos agradecimentos. Muito obrigado. Posso dar mais um exemplo que converge para a fala do meu amigo Elcio também? Por favor. Nós temos aqui muito perto, e que é no Uruguai, uma zona franca, chamada Zona América, tá certo? Que ela tem uma característica bem interessante diante do que o nosso amigo mencionou. Ela dista do porto e do aeroporto 8 e 15 quilômetros, 8 e 12 quilômetros. Quer dizer, ela está muito pertinho, tá certo? Então, a facilitação de insumos, matérias-primas e distribuição, lá no EIE está em Montevidéu, está lá dentro de Montevidéu mesmo. Tá? Então, é muito fácil você acessá-la e dali distribuir, tá certo? E ali você tem em torno de 350 empresas já instaladas, desde 1990, que funciona esse núcleo lá, em 90 mil metros quadrados. Veja como se otimiza bem os espaços para que você instale um núcleo dessa natureza. E gera 10 mil empregos, Jaqueline, com uma questão fantástica. Lá dentro tem think tanks, lá dentro tem unidades de capacitação, lá dentro tem unidades de escolarização de primeira qualidade, que podem ser agregados nesse conceito todo de benefícios dos clusters. Muito obrigado a todos. Nós te agradecemos. Chamamos agora a participação online do nosso companheiro Vanderlei Galego, que vai nos brindar aí com a sua explanação. Por favor. Boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Me chamo Vanderlei Galego, sou diretor de Novos Negócios e Inovação do Suscan. E, antes de mais nada, só agradecer ao convite da Nordeste Expo pela participação, em especial do Manuel Ferreira, que nosso amigo e parceiro, que esteja presente no evento, apreciando, para falar um pouco de clusters em aeroportos, né? Apesar de ser uma representatividade bem pequena no mundo das cargas, os aeroportos, mas eu venho para trazer algumas informações e compartilhar algumas tendências com vocês que a gente tem verificado nos últimos anos e até por isso investimos tanto nesse setor na empresa. Antes desse painel foi apresentado um pouco da Suscan, que passou um vídeo institucional, acho que deu para ter uma noção global da empresa, e o nosso foco sempre foi muito na área de transporte de passageiros, de pessoas. Naturalmente, nossos empreendimentos, pelos modais que ali circulam, ou aquaviário, rodoviário, aéreo, a carga sempre esteve presente, né? De uma forma ainda que secundária,
mas que nos últimos anos isso tem mudado, né? Existe a tendência da unificação e do aproveitamento daquele modal para transporte não só de pessoas, mas também de carga. Bom, sobre o modal aéreo, a Suscan hoje tem 24 aeroportos, isso graças ao último leilão que vencemos em parceria com o Manuel Ferreira, da Dix Empreendimentos, da Ajamar, aqui no estado de São Paulo, um leilão composto pelos aeroportos do bloco noroeste paulista, muito ligado à área do agribusiness aqui da região do estado de São Paulo, mas também com um potencial turístico muito forte em função de zonas termais, grandes resorts que estão se construindo aqui no noroeste paulista. Entre esses 24 aeroportos que nós temos, eu daria alguns destaques aqui, só para discorrer um pouco mais, sobre os nossos aeroportos no Nordeste, não poderia deixar de falar, que são 4 deles, sendo Jericoacoara, Aracati, Sosicã e Ajamar, e 2 deles na Bahia, em Vitória da Conquista e Ilhéus. Esses da Bahia, inclusive, com terminais de carga, naturalmente bem menores do que os conhecidos dos grandes aeroportos, mas que foram colocados não só como obrigação por parte do poder público para o privado, mas de implementação e desenvolvimento de clusters logísticos nesses locais, né, nesses espaços. No caso do aeroporto de Ilhéus, que já está passando por uma grande requalificação no seu terminal de passageiros, de obras, eu espero recebê-los daqui um ano e meio com um novo aeroporto. Nós temos um terminal de carga muito importante, que faz a logística, especialmente de equipamentos eletrônicos, chips, de maquininhas, um produto de alto valor agregado, e que, em função do polo logístico, né, e tecnológico que existe ali na região, o aeroporto acabou ganhando essa conotação de distribuição desse tipo de equipamento de forma nacional, e aí, a partir daí, para os seus grandes hubs aí, como Guarulhos e Campinas, como forma internacional. Esses aeroportos que nós operamos, via de regra, a gente tem toda a logística ligada à carga de porão, apesar de termos também todo o tratamento em terminal de carga separado, né, totalmente de passageiro. Muito embora no porão do avião, junto ao passageiro, há remessas de cargas, no tratamento no terminal, no aeroporto, no nosso equipamento, isso é feito de forma separada, em espaços separados. Mas é importante dizer, e bem interessante a pauta do setor aéreo nesse evento, é que, apesar de o setor representar 0,1% do total de carga transportada, na pandemia a realidade mudou um pouco. Os passageiros deixaram, né, de frequentar os aeroportos em função de tantas restrições de deslocamentos, e os aeroportos, e quase todos eles, viraram grandes hubs de carga e de alto valor agregado e com pouco espaço de tempo para a utilização. O ano de 2020 foi marcado pelo ano de retomada da aviação, mas para cargas. Em termos de passageiro, houve uma queda de aproximadamente 55%, a média nacional. Quando a gente olha o cenário internacional de passageiros, isso passa de 75%, 80%. Mas, no setor de cargas, houve um crescimento de 50% nesses todos os aeroportos. E especialmente na carga nacional também. Remessas, expressas e tantas outras modalidades de logística de carga nos aeroportos foi demasiadamente importante. É verdade que o cenário mudou muito em relação aos seus principais aeroportos, né? Guarulhos representa 45%, Viracopos aproximadamente 35%, e os outros aeroportos, Manaus, Galeão, 20%. Mas o mundo mudou nessa pandemia
apesar de as cifras serem menores, os volumes serem menores, mas o olhar para o aeroportuário, ele foi muito importante nesse momento. Foi um teste que precisou ser feito, até então dava-se muita prioridade a passageiros, mas que depois dos testes feitos, né, das empresas utilizarem esses serviços e verem seus benefícios, especialmente com relação a tempo e distribuição, como a gente tem visto, 100% da vacina no Brasil é transportada pelo modal aéreo, isso ganhou uma questão de oportunidade, de virada de chave para outras possibilidades. A gente tem, naturalmente, muitas ações acontecendo no Brasil, como a possível privatização dos Correios, que vai trazer um outro racional logístico para as cargas de menor volume, especialmente, mas podendo utilizar muito aeroportos que estão localizados em locais como Vitória da Conquista, Ilhéus, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Caldas Novas, onde nós temos aeroportos Zona da Mata, Minas Gerais, ao sul de Minas Gerais também. E a gente tem percebido que há uma tendência, uma procura, especialmente quando esses aeroportos, hoje eu estava apreciando aqui a boa fala e meu aprendizado sobre os EPS, conheço um pouco, mas foi muito importante conhecer um pouco mais, quando esses estão no entorno de aeroportos, né? A última fala é sobre o equilíbrio dos nossos modais. O aéreo ele participa desse equilíbrio. Cada carga tem o seu racional, sua logística, sua integração e a sua necessidade de entrega e remessa. Então, próximo às EPS, hoje ainda não foi concebido aeroportos especialmente para essa natureza, mas quando estão localizados próximos EPS, esses distritos industriais coligados com toda a cadeia logística, ele ganha muito valor, porque apesar de não se valer da infraestrutura aeroportuária para a remessa, transporte de cargas, mas itens da indústria e do distrito industrial ali vão se valer com certeza e vão ganhar todos esses benefícios que foram apresentados. A gente tem visto, e acho que todos vocês perceberam nessa pandemia, o quanto as entregas se tornaram... Antigamente, nós fazíamos compras online, demorava 7 dias, 20 dias, 10 dias, e agora a gente está tendo remessas de 1 dia, de 2 horas. A cadeia logística, especialmente eletrônicos, produtos de alto valor agregado, mas de ponta a ponta, né, primeira milha até a última milha, é um grande potencial para esses aeroportos conseguirem fazer a distribuição, por exemplo, como em Amazonas, uma região tão carente de infraestrutura rodoviária, como foi comentado há pouco. Nós temos também 4 aeroportos em Mato Grosso, o maior deles é o aeroporto de Cuiabá, da capital, mas Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta também fazem parte desse nosso contrato, e é a região que, apesar de se valer e ser o seu principal indutor econômico ao agrobusiness, mas tirando a parte da commodity, toda aquela que abastece a commodity, a tecnologia, o sistema, e todos os correlatos, já estão se valendo dos nossos aeroportos para chegar em tempo em Sinop, Alta Floresta, através do modal aéreo. E como se não bastasse essa virada de chave que eu comentei na pandemia, e a gente ter tido crescimento no volume e adesão e testes bastante sucesso no modal, há também a expectativa muito positiva dos aviões elétricos. Acho que alguns de vocês puderam ver essa semana, a Azul Linhas Aéreas está investindo, e já há algum tempo, no modal aéreo, através de aviões elétricos. E esses serão, que eu posso dizer, um grande indutor, porque hoje ainda o grande custo para não o transporte de passageiro ou de carga, mas é o custo do querosene, o custo logístico e das aeronaves, né? Além do pessoal e todas as características trabalhistas, mas naturalmente
o combustível dele é o mais importante, chegando a pesar 45%, 50%. Com as aeronaves elétricas, isso vai mudar muito rapidamente, especialmente para aeroportos desses, como nós acabamos de vencer no Bloco Noroeste. Então, para isso, para dar um exemplo, né, a gente tem um bloco localizado no Noroeste Paulista, onde a gente vai ter aeroportos como Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, que já são consolidados, um pouco maior. Rio Preto é o maior deles, mas temos também Votuporanga, temos também Tupã, temos também outros aeroportos menores nessa região e que, quando dá uso de aeronaves elétricas, vão conseguir fazer a distribuição muito rápida para pequenas cidades, sendo muito efetiva. Então, o mundo vai se tornar cada vez mais próximo, mais integrado. As horas vão ser realmente minutos em poucos anos, quando dessa distribuição, essa capilaridade em diversos modais em todos os países. E esse é o fator mais importante, né? A nossa infraestrutura. E com isso a gente não tem que reclamar e, na verdade, relatar o sucesso que a gente tem tido nesses últimos anos nas 3 áreas, né? Quer seja com leilões rodoviários, portuários, ferroviários, né? O FIOL, o projeto Ferrogrão, que também vai acontecer, mas também nos leilões aeroportuários, né? Que já aconteceram e agora estão com os últimos aeroportos do Brasil a serem concedidos. Uma vez que você tem aí mais de 70 aeroportos, 80 aeroportos na mão de diversos entes privados, a velocidade para que isso consiga se desenvolver e contribuir, né, complementar toda a cadeia logística, é de imaginar um potencial muito grande. Como foi feito agora, eu gostei bastante do equilíbrio entre os modais, e o aéreo ele vai conseguir contribuir de forma muito pontual, especialmente para aquilo que é muito rápido, pontual e de alto valor agregado. Mas, como esse exemplo dos Estados Unidos é fantástico, né, dos caminhoneiros, ninguém perde, todos ganham. Quando você tem uma boa infraestrutura, em qualquer que seja o modal, especialmente com um bom equilíbrio, todos ganham. Só há crescimento, não há evasão ou perda de algum dos lados. Realmente isso é um avanço conjunto. Bom, eu trouxe aqui um painel geral aqui sobre a Susicam, uma empresa que o ano que vem vai completar 50 anos. Temos muitos outros projetos de aeroportos e também no modal aquaviário, mas muito ligado a transatlânticos e passageiros, mas sabemos que, especialmente depois dessa pandemia e o que nos espera nesse futuro muito breve, que é muito tecnológico, o modal aéreo vai ganhar uma importância, obviamente não em volume, mas uma importância qualificada em termos de alguns aspectos da carga mundial para reduzir os espaços e aumentar muito mais a capacidade de investimento das empresas, quer seja na importação ou na carga internacional. É isso que eu tinha, fico aberto para contribuições. Bom, Vanderlei, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua apresentação. Eu queria até deixar aqui como sugestão, se vocês já não estão fazendo isso, né? Uma vez que a gente tem 22 EPEs em processo de homologação, aliás, já homologados, mas em processo de instalação, vocês certamente já devem ter mapeados o impacto que esse novo marco regulatório, uma vez que essas EPEs sejam estruturadas de fato e passem a operar, como isso vai impactar no fluxo de carga de vocês. Né? Certamente, se não estão fazendo, fica a sugestão de fazer esse trabalho de inteligência comercial. Por outro lado, eu quero fazer um questionamento, quando você traz aqui para nós que a pandemia, o período da pandemia teve um aumento considerável, trouxe aí um aumento considerável para o fluxo de carga aérea, uma vez que passou-se a se comprar mais de forma
de forma online, como você também bem citou, bem colocou. As compras online antes se esperava 7 dias e o comprador online passou a não ter mais tanta paciência para esperar, ele quer comprar e já ter o produto lá em 2, 3 dias, né? Então, isso, de certa forma, impactou em um percentual no fluxo de carga de vocês, mas já se avizinha aí o período de pós-pandemia, se é que a gente pode se dizer assim. Certamente isso vai arrefecer, a gente vai voltar não aos patamares que tínhamos anteriormente, até porque criou-se o hábito, né? Mas vocês estimam em que percentual isso vai decrescer ou não vai decrescer? Eu queria que você pudesse falar sobre isso. Claro. A expectativa é que não haja queda, né? Até mesmo porque a retomada de passageiros ela não vai ser algo repentina, né? Do dia para a noite todos vão voltar, especialmente no internacional. Para vocês terem uma ideia, hoje no cenário doméstico, que é o que está retomando primeiro e o que vai retomar primeiro, em função até de diferentes estágios de planos de segurança e de vacinação do mundo, ainda temos uma demanda de aproximadamente 65%, 60% do que era em 2019. Então, como não é uma retomada repentina e de uma hora para outra todas as aeronaves têm que estar focadas para isso, existe uma tendência natural de acomodação disso. Isso sempre já foi feito, né, dentro do modal aéreo, né? Porque você tem as partidas diárias, você tem a cadência dessas viagens, mas isso não tinha esse olhar, né? Quando você teve todas as saídas dos passageiros, e aí houve um relacionamento muito mais direto entre as empresas aéreas, cargo de todas as companhias aqui no Brasil, com a ponta, empresas demandando logísticas, você criou exatamente esse hábito, né? Essa cultura, né? E hoje, quando as pessoas entram no site, aquela coisa dos 30 dias, 20 dias, 7 dias, não vai existir mais, né? Isso veio para ficar. A questão agora é de horas. Quando você soma isso ao que eu falei, né? Privatização de correios, novas aeronaves elétricas e uma retomada gradual da demanda do mundo, você consegue acomodar. Se fosse uma coisa mais repentina, talvez não conseguiria. E é muito importante, eu acho que agora que as empresas aéreas, que a gente sabe o quanto sofrem aí por conta de uma tributação complexa, ICMS, combustível, trabalhista e tudo mais, mas conseguir distribuir o seu faturamento, né? Nós, os aeroportos, somos consequência da cadeia mundial. Então, faremos de tudo para andar no mesmo passo. Mas hoje nós não sentimos nenhum decréscimo, muito pelo contrário. Todas as empresas que estão iniciando com novos destinos, como o caso da ITA, a origem da Itapemirim, e a Nela também, que é uma nova companhia aérea, já vem com esse DNA de um mix entre passageiro e carga. O transporte rodoviário, nós temos 30 terminais rodoviários, né? Mais de 150 empresas de ônibus fazem transporte no Brasil. O volume de encomendas nos ônibus disparou absurdamente, mas não por conta da pandemia, já era uma questão de oportunidade, o aproveitamento, a maximização da viagem entre o passageiro e a carga. Isso agora chegou no aéreo por conta da pandemia e chegou para ficar. Então, resumidamente, a nossa expectativa é de manutenção e não só manutenção, crescimento. Mesmo porque a gente ainda vai ter uma retomada ainda um pouco mais lenta nos próximos 1, 2 anos, isso vai conseguir se acomodar, quer seja por avanços tecnológicos, quer seja por regulatórios. Vanderlei, muito obrigado mais uma vez, e eu já queria aproveitar aí a sua conexão, agora fazendo um processo inverso, que você fizesse as suas considerações finais sobre a participação aqui no nosso evento, por favor. Antes de mais nada, só agradecer
esse espaço para empresas nacionais, tradicionais e que estão trabalhando juntas para o desenvolvimento do Brasil, quer seja em qual modal, né? Como eu falei, uma vez a logística crescendo, o país desenvolvimento, todos vão ganhar juntos. Mais um agradecimento especial ao convite e à lembrança do Manuel Ferreira, um amigo e um parceiro que tem uma importância muito grande para o Nordeste brasileiro e que a gente aprecia bastante, por isso que estamos com eles aí para os próximos 30 anos em muitos aeroportos. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa tarde. Obrigado, Vanderlei. E dando seguimento, por favor, senhor César Meirelles, as suas considerações finais. Muito obrigado, Islano. Antes de mais nada, quero lhe parabenizar pela sua mediação, foi fantástica. E quero agradecer efetivamente ao convite, a participação, e dizer o quão honrado, né, nós ficamos de participar de eventos dessa natureza, exatamente porque fecha esse quebra-cabeça, né? E colocar sempre à disposição, né? Agradeço mais uma vez ao Fabrício pelo convite e colocar à disposição para o desenvolvimento e o desdobramento desse trabalho junto com os demais conselhos. Eu acho que isso é que enriquece mais ainda, né, o resultado dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, César. Só justificar aqui a ausência no final do nosso painel do nosso companheiro Elson Braga. Ele tem um voo agora e aí pediu que se ausentasse, mas deixou aqui os seus agradecimentos e pelo espaço para poder falar do tema de ZPE, um tema, como ele disse, já vem sendo trabalhado há bastante tempo, por um certo período sofreu muitas, não só questionamentos, né, mas posições contrárias ao processo das ZPEs, como ele disse, vem lá do governo Sarney, e ao longo de por que não se consolidou durante todo esse tempo, né? Foi um trabalho, como eu disse no início, acompanhei boa parte desse trabalho, pelo menos aí de 10 anos da luta intensa que foi por esse processo de ZPE, e eu, em particular, defendo, eu acho que, como foi bem falado aqui por todos, qualquer aparelho que venha para melhoria da nossa infraestrutura, principalmente quando a gente fala de logística de exportação ou de importação, tudo isso é muito importante, é bastante importante. Então, nenhum desses aparelhos deve ser colocado de lado, deve ser dado, sim, sempre a importância que realmente dá realmente em todo esse processo. Então, agora, em meu nome, agradeço mais uma vez ao Fabrício, à UNA Eventos, por toda a organização, e que esperamos o Nordeste Export 2022, e vai ser na Bahia, eu acho que vai ser anunciado aqui. Já deu spoiler, não é isso, Fabrício? Mas vamos lá, e bom evento para todos nós. Obrigado. Nossos agradecimentos, as palavras e a participação no painel do senhor Vanderlei Gagliego Júnior, senhor César Meirelles, senhor Elson Braga, senhor Islano Marques e a senhora Jaqueline Vempape. Nós faremos um intervalo e retornaremos às 14h30 com o Nordeste Export. Obrigado.